Muita paz, paz, paz. Paz. Bem, paz. Como estão? Este lado estamos bem, graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Demorei um pouco por causa de algumas questões, algumas preocupações aqui. Em alguns minutos andamos um pouco preocupados, culto, não culto, energia. Então acabei demorando, mas graças a Deus, enfim, estamos juntos. Nós tivemos um comunicado aí, todos viram. Então eu estou à disposição, serei livre para poder ouvir a questão de cada um. Para daí podemos responder, dando acesso a poder ajudar, para que todos nós possamos estar numa posição diferente. Amém. Bem. Podemos ter a liberdade de conversar. Eu estou aqui para ouvir. Amém, profeta. Amém. Sim, eu queria colocar uma questão, é uma dúvida que já trago há algum tempo. Pode não ter a ver com as aulas que fomos tendo durante esses dias. Provavelmente pode ter se tocado o assunto num dia em que não tenha participado. Mas queria saber alguma coisa sobre feitiçaria. Okay. Em que sentido? Temos ouvido falar-se de feitiçaria, mas o entendimento sobre essa matéria é escasso. Por exemplo, posso ter um familiar que é um caso real, por exemplo, da minha família, em que tenho lá alguém, um familiar, que quase toda a família tem medo de conviver com esta pessoa. Por conta de situações que podem estar ligadas à feitiçaria. Então, mas eu como cristão não sei como me posicionar diante desta pessoa, porque acabo tendo receio de conviver também, quero estar próximo a esta pessoa, quero conviver com esta pessoa, mas tenho aquele medo. Não tenho certeza se isto de fato é real ou não é, mas porque todo mundo age desta maneira e eu acabo, por questão de cautela, também me afastando. Ok. Então, eu queria uma orientação como proceder diante de uma situação desta natureza. E a minha esposa está aqui comigo também. Ela gostaria de colocar também a sua questão. Não sei se colocamos as questões, o profeta responde ou responde a cada uma de cada vez, ou no vosso caso podemos mexer. No vosso caso vamos dar a liberdade à esposa poder também mexer a questão dela e vamos responder ao mesmo tempo o vosso caso. Tudo bem, vou passar a ela. Boa noite, profeta. Boa noite. Sim, profeta, a minha, eu não vou dizer que é dúvida, né? Mas a minha questão é sobre como é que nós podemos fazer para treinar o nosso anjo. Uma vez o profeta deu esta aula e esta parte eu não compreendi bem.
como é que um indivíduo pode fazer que é para poder treinar o seu anjo. Sim, 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 sim. Ok. Sim. A questão de treinar anjo, questão do você da feitiçaria, como conviver. Ok. Sim, sim. É muito simples. Primeiro, deixa nós orar um pouco, daí nós começamos já a conversar à vontade. Juntos vamos Sim. orar. Eterno Deus que habita nos altos céus, queremos te dar graça, queremos louvar o teu santo nome, queremos agradecer e engrandecer pela vida e saúde que o Senhor tem nos dado dia após dia. Pai, sem ti não somos nada, sem a tua graça nada podemos fazer. Perdoa-nos porque reconhecemos que somos pecadores. Manifesta a tua graça neste exato momento para que o nosso gozo seja completo. Dê-nos graça e entendimento de podermos ouvir, entender e compreender aquilo tudo que o Senhor tem para com as nossas vidas. E dê-nos a capacidade de que, por meio desta capacidade, tudo que o Senhor for a revelar, cada pergunta que o Senhor responda segundo o teu querer, que o Senhor esteja no comando a direcionar, a controlar, para que tudo corra segundo a tua vontade, segundo a tua graça. Pai, tudo eu entrego nas tuas santas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo Nazaré. Amém. 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 Amém, amém. É assim, eu vou ir de um jeito um pouco mais simples, começar com a questão do marido da nossa irmã Esperança. É assim, a feitiçaria... Irmã Orquídea. Irmã Esperança, né? Tá bem. Tá bem. Desculpa, pastor. Amém, amém. Eu não sei se estou a confundir os nomes, se é mesmo ou... Profeta, confundiu, sim. Confundir os nomes, sim. Sim, está confundido, profeta. Ok. Sim, aqui é irmão Antônio e irmã Orquília. Ok. Amém. Tá bem. Quanto à questão do marido da irmã Orquídea, é assim. A questão da feitiçaria é uma questão muito simples. Por que é muito simples? Vejam só. O posicionamento do servir aquilo que é da graça do Senhor também é muito simples. Há pessoas que não aceitam conviver com pessoas que estão nessa posição. Por quê? Porque a pessoa tem a certeza que neste âmbito tem algo que pode lhe criar caso. Mas tem pessoa que tem a certeza de que mesmo estar com esse tipo de pessoa não vai me criar caso. A primeira coisa nós a olhar na vida, nossa caminhada, é a certeza. A certeza e a confiança anula tudo o contrário que pode ter acesso sobre nossas vidas. Toda pessoa que tem certeza em Deus, ele não tem medo de nada, porque a Bíblia diz, entre todas as coisas, sois mais do que vencedor naquele que vos fortalece. Segundo, a Bíblia diz, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Os tais que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Note e perceba que esta posição é uma posição que me ajuda a entender que na caminhada, não só do teu lado, deixa eu começar a mexer segundo a minha posição. Na nossa família temos também um parente que diz que é muito perigoso. Não se pode conviver com ele. Não se pode caminhar com ele. Não se pode fazer nada com ele. E por causa desse parente, muitos da família foram bloqueados, as coisas começaram a não caminhar. Só que acontece, quando eu recebi o Jesus da liberdade, que vem para nos libertar, transformar as nossas vidas, geralmente a minha vida passou a ser uma vida diferente. Por que passou a ser uma vida diferente? Passou a ser uma vida diferente por quê? Porque quando eu estava a meditar na palavra, eu fui a perceber que a vantagem... Lembra? Hoje eu estava a falar um assunto, uma matéria que eu estava a dizer na igreja. Eu dizia assim, quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Significa, quando você ouve a palavra do Senhor, a palavra nos dá a direção de todas as coisas que são necessárias para nos fazer escapar de uma batalha. E se nos dá todas as respostas exatas para nós escapar de uma batalha, significa, na medida que eu tenho essa palavra de que Deus está no controle da minha vida, Ele já me separou, Ele já me lavou, aquilo família já não tem acesso contra a minha vida. Ainda que eu esteja com essa pessoa, já não vai me afetar. Tudo que a pessoa faça já não terá como me afetar. Por quê? Porque eu não sou aquela pessoa que ele conheceu. Porque Cristo me comprou
me santificou, me purificou com o seu sangue, e todavia toda pessoa que vive em Cristo, aquilo que é da maldição familiar já não terá como ter acesso sobre a sua vida, porque Cristo pode ser responsável pela tua vida. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Nesta posição, o que acontece? Quando você tem medo, ele vai te afetar. Significa, o medo anula a certeza que você tem para com Deus. A coragem e a firmeza identifica que há um Deus na tua vida capaz de operar e trazer milagre. O inimigo não combate contra a pessoa que tem a certeza. O inimigo combate para tirar a certeza. Todos os combates que a gente enfrenta não é para nos impedir, é para ver se você vai manter na certeza ou se você vai parar. Uma vez, quando eu estava ensinando na aula, eu estava dizendo assim: se eu sonhar um feiticeiro me dar algo de comer, ao amanhecer vou para a casa dele, vou pedir ele cozinhar algo eu comer. Por quê? Porque já não vai me afetar. Alguém pode abrir comigo a Bíblia, Marcos capítulo 16, se a amor não me falha? Em alguns minutos aqui, para ser um pouco mais fácil. Marcos capítulo 16, versículo 18. Pegarão nas serpentes. Tá bem, deixa eu começar um pouco acima. 15 diz assim. Primeiro, Jesus deu uma recomendação. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A primeira questão: quando você recebe a palavra, você crê, você sai da condenação. Aleluia. Amém. Amém. Quando você recebe, quando você crê, Glória a Deus. você recebe o quê? A salvação. E quando você recebe a salvação, já não tem mais aquela condenação da feitiçaria ter acesso sobre a sua vida. É A verdade. condenação da feitiçaria está para aqueles que não creem. Por quê? Quando uma obra da feitiçaria vem sobre um crente, quando o crente relembra a palavra e ora a direção da palavra, aquela obra da feitiçaria cai por terra, não tem mais afeto de dar efeito sobre a vida daquele. E ele diz: quem crer e for Amém. batizado. Glória a Deus. Amém. Significa, Amém. toda pessoa que crer e for batizado já será salvo. E aquele que não crer já está condenado. 17. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Não é mais importante. Mais importante é aqui, onde eu quero mexer. No 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Estão a perceber aqui? O que está acontecendo aqui? Amém. 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 Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, isso não vai causar dano algum. Não vai causar Dano algum. Depois, se tocar nos enfermos, os enfermos serão curados. Vamos a perceber. A certeza de Sadraque, Mesaque e Abednego fez com que eles, quando foram lançados no fogo, o fogo não queimou. Porque a certeza, quando eu creio em Deus e recebo o favor de Deus, e quando eu tenho a certeza nele, nem feitiçaria, nem veneno, nem macumba, nem nada terá acesso. Significa, Amém. quando eu estiver sobre um feiticeiro, tudo da feitiçaria não terá acesso sobre a minha vida, porque eu pertenço a Cristo e tenho a certeza em Cristo que me salvou e me tirou da condenação. Não te perceba, a maior situação dos que sofrem são aqueles que têm a sentença da condenação.
O inimigo, quando percebe que alguém tem essa ideia de condenação, ele afeta o espírito da pessoa e condena o espírito. A carne da pessoa sofre as reações. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia, amém, Amém. Pai. Por essa razão, a feitiçaria, quando chega diante do crente, já não vira feitiçaria. Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Significa toda bênção lançada, onde há maldição, que Deus amaldiçoou, não vai chegar bênção, vai chegar maldição. Toda maldição lançada onde que Deus abençoou, não vai chegar maldição, vai chegar bênção. Então, se eu fui abençoado por Deus com a certeza e comunhão, a Bíblia diz no livro de Deuteronômio 28, se ouvir, cuidar, obedecer, as bênçãos virão sobre ti e vão te alcançar. Virão por um caminho teus inimigos, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Perceba, está a dizer a vantagem. Então, quando você tem Cristo, quando você crê em Cristo e você recebe a salvação de Cristo, você já não tem medo de nada. Você já não tem medo de morrer. Já não tem medo de viver. Já não tem medo da feitiçaria. Já não tem medo de qualquer coisa que vier contra a tua vida. Já não tem medo de veneno. Já não tem medo de nada, porque a Bíblia está a ser clara. Ainda que ande pelas águas, as águas não vos submergirão. Ainda que passe pelo fogo, o fogo não vos queimarão. Está a falar da certeza daqueles que adquiriram a salvação de Cristo. Então, enquanto tem a certeza no teu Deus, saiba, ainda que esteja com um feiticeiro, vai crescer, vai caminhar, e nada da feitiçaria terá acesso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Agora, para terminar nessa questão, é assim, há muita gente que estão a sofrer porque tem medo, acha que lá onde que tem inimigo, quando eu chegar lá vou morrer. Moisés cresceu na casa do decreto, onde que decretar tinha que matar, é lá onde Moisés cresceu. Qual foi o animal que sustentou o profeta? O animal mais estranho, corvo, o animal mais goloso. Por quê? Perceba, quando o teu Deus manda, até Satanás obedece. Amém. 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 Quando você tem medo, então o medo anula o que Deus podia fazer. Veja, Jesus disse: qualquer lugar que passar, não te preocupa, porque eu serei convosco em cada lugar, até que eu venha. Se o Senhor estará comigo, ainda que eu entre na casa de um curandeiro, aquilo do curandeiro não vai criar dano algum. E eu, quando a mãe da gente me obrigou a entrar no curandeiro, estou a chegar em casa do curandeiro, o curandeiro está dizendo: se fosse não é teu marido orar, você podia sofrer. Já dizer para mim: ora mais. Está percebendo só o que eu vou falar? Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Se fosse ele não orar, você não podia engravidar e não podia estar aqui. Ora mais. Significa, o curandeiro conseguiu notar que esta pessoa aqui já tem uma proteção. Ora mais pela tua proteção. Aqui não há nada que eu possa fazer. Já que ele queria comer dinheiro, pegou qualquer raiz e deu a mãe das minhas filhas para poder enganar. Porque também não se entra, sair se deixar alguma coisa. Então, quando se trata de coisa desse gênero, tem que haver a certeza nesse Deus. E nunca ter medo. Porque Amém. tudo que nós temos medo é o que nos afeta. O que nós não tememos não nos afeta. O que nós tememos nos afeta. Então, quando você tem medo de uma feitiçaria, a feitiçaria te pega. Quando você não tem medo, a feitiçaria não te pega. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Está claro aqui? Está claro aqui? Está muito claro. Amém. Vamos entrar na questão dos anjos. Treinamento dos anjos é muito simples. É muito simples. Não é muito difícil. Por que eu digo é muito simples? Ontem eu estava a falar acerca de conversar. Há uma questão que eu estava a falar ontem no grupo dos líderes.
Vamos perceber junto. Quando você recebe anjo não vai agir sem ouvir você lhe mandar. O anjo se move com base à ordem da pessoa pela qual que o Senhor permitiu com que através desse homem os anjos vão na terra para poder servir. Então, se os anjos ouvem e vêm se mover com base à voz desse homem ou dessa mulher, significa que quando o ser humano recebe anjos, o que ele tem que fazer? Tem que ter a capacidade de pedir a Deus para quando ele declarar, então o anjo faça. Depois de fazer aquilo, pedir a Deus, por isso nós falamos de nome. Quando a gente falamos de conhecer nome, por quê? É porque através do nome, você vai orando, dizer, Pai, aonde que eu estiver a orar, enquanto estiver a orar, o anjo que o Senhor me deu, esteja comigo naquele lugar, para enquanto estiver a declarar, o anjo me direcione e quebra coisas que eu for a interceder para quebrar. Assim o que vai acontecer? Desta forma, o que vai acontecer? Quando você for a orar, o anjo estará lá. E quando você conhece o nome, o que você vai fazer? Vai orar e vai dizer, o anjo que trabalha comigo, que envio agora. E o anjo vai fazer o quê? Vai ir, vai operar. Mas quando estiver sozinho, você vai orar. Dizer, Pai, os anjos que têm trabalhado comigo, esteja de prontidão a qualquer hora, a qualquer momento. Para quando eu ordenar, anjo faça aquilo, anjo realize. Antes de o anjo se mover no físico, quando eu estou diante das pessoas, primeiro eu treino o anjo orando para que através da oração, que eu faça uma oração que eu penso, para que o Senhor dê a capacidade de que através da minha voz, o anjo obedeça. Anjo veio para me servir. E quando foi enviado para me servir, então tem que me ouvir. Você pede acesso ao Pai para o anjo poder mandar um anjo, onde você vai orar. Quando eu estiver a orar, anjo esteja disponível. Para cada coisa que eu pedir através do anjo, que o anjo me ajude a entender e a compreender. E quando você está fazendo esse tipo de oração, você está a treinar o teu anjo a te ouvir. Depois de você orar, quando você está lá, você o que você faz? Quando está com as pessoas a orar, você aprende a dizer, agora estou a dizer, o meu anjo vai até lugar X e me traga informação X. Primeira vez você vai ter dificuldade. Segundo vai ter. Depois vai começar a superar. Vai começar a superar. E vai começar a ganhar habilidade e intimidade com o anjo, ao ponto do anjo poder estar sempre a teu dispor. Porque a primeira vez da ordenação dos anjos, alguns têm medo, mas não dá medo. Porque a primeira vez pode não ser como deve ser. Não vai ser como você quer. Por quê? Porque ainda não tem intimidade. Mas quando você ora, pede a capacidade do anjo, você declara ele fazer. E você começar a fazer, aquele fazer com aquilo que vai acontecer, você estará a treinar o teu anjo para ele corresponder mais rápido. E quando você vê que é lento, você vai orar de novo. Pai, o anjo está sendo lento, me dá a resposta. Quero resposta com precisão já. E o anjo vai começar a trazer a resposta com precisão. Vamos supor, eu sonho e tem anjo no sonho. O que eu vou fazer? Pai, os anjos que me acompanham no sonho, seja disponível para quando eu estiver no sonho, os anjos não param. Para quando eu entrar no sonho, começar a ver a revelação no meio do sonho, o anjo me leva mais na profundidade. Para aquilo que eu for a perguntar no sonho, o anjo me leve até me esclarecer tudo com clareza. O que vai acontecer? Orando daquela maneira, você vai dormir. E ao dormir, você vai dormir na expectativa de que quando eu sonhar, o anjo vai o quê? Vai vir, vou lhe perguntar, e ele vai me levar até onde que eu quero. E vai acontecer? Quando você for a dormir, quando você sonhar, o anjo vai aparecer de acordo com a tua oração e de acordo com a tua certeza, e o anjo vai vir. Cada vez que você passa a experiência, mais sobe. A primeira vez que eu pedi o anjo, eu fui liberado do anjo. Eu quero com que os anjos forem liberados. Quando eu estiver a orar, os anjos estejam presentes e que eu veja os anjos. E quando eu declarar, os anjos operam. Primeira vez eu declarar, a pessoa demorava a cair. Depois eu comecei a treinar mais. Anjo, já não quero que o anjo faça devagar. Quando eu declaro, pega, anjo, pega na hora. Abraça na hora. Puxa na hora.
E quando eu orava daquele jeito, quando eu entrava no campo, declarava aquilo para ver se o anjo já subiu de nível ou não. E cada vez que eu declarava, o anjo movia daquele jeito. E eu dizia, uau, obrigado, Pai, porque estou a subir. Quando mais estava lá, movia daquele jeito, o anjo mais subia. Eu estou a declarar o que eu quero ver, quando vou, coloco ele em prática para ver. E cada vez que ele age, ele está a ser preparado, ele está a ser, está a ser submetido àquela dimensão para poder corresponder à tua voz. E aí ele corresponde e faz e opera e cresce. E você acaba criando uma amizade sólida. Ok? Com a dimensão espiritual. Porque cada vez que você quer com que o anjo tenha mais acesso contigo, você vai procurar estar na capacidade do anjo, onde você vai orar, vai jejuar, vai falar muito com Deus, para Deus ainda te colocar naquela dimensão do anjo, para ser mais amigos do que menos amizade. E através daquela aproximação, naquele ato daquelas orações, você estará preparando o anjo, a treinando o anjo, para o anjo corresponder a cada reação tua, a cada voz tua, e assim o anjo progredirá segundo a tua ordem. É que nem jogo de poder. Você casa uma mulher, primeiro dia ela tinha comportamento outro que ele estava a viver lá. Quando chega na tua casa, ela não vai começar a te obedecer hoje. Ela vai passar por um processo, onde que você terá que lhe ensinar o que você gosta, o que você não gosta. E quando a mulher dar duro, ela entra na tua linha e vocês vivem uma felicidade. É assim como funciona. Deu para perceber? Sim, eu percebi, profeta. E, profeta, eu queria propor para, numa dessas aulas, se tivermos, não sei se pode nos trazer o tema sobre jejum. Por acaso eu vou falar de mim mesma, faço jejum, mas não sei se estou fazendo jejum de forma correta. Não sei. Agora, sobre o anjo, uma vez que o profeta falou sobre o anjo e disse os nomes do anjo que operam com o profeta, então eu para cá também fiz a mesma coisa, orei e pedi a Deus para que me dissesse qual é o nome do anjo que me acompanha, que está comigo. É engraçado que depois eu vi uma porta pintada cinza, mas com letra China. Eu fiquei sem perceber se aquela letra China é o nome do anjo ou se é uma outra coisa qualquer. Então era uma das coisas também que mais também fiquei curiosa de saber qual é o nome do anjo que me acompanha. Então era isso, mas eu entendi esta parte de treinar o anjo. Entendi. Sim, obrigada. Obrigada. Ok. O último ponto é simples. Eu, quando comecei a servir a Deus, cada coisa que eu perguntava, quando não havia clareza, eu perguntava com oração, jejum. E enquanto não ter resposta daquilo que eu quero, eu não parava. Eu era determinado, até eu sou determinado. Quando não alcançar meus objetivos, não paro. Cada vez que eu ouvia acerca de anjo, comecei a buscar até haver acesso. Levei cerca de 2 anos. O segundo ano, 2016, 17, 18, foi quando eu tive acesso de conhecer o nome dos anjos. Foram 2 anos. Mas foram 2 anos que cada coisa que eu via, eu jejuava, orava, sem ter a resposta clara. E tem que aprender daqui. Quando vocês forem a pedir algo, pensa, Pai, não quero coisas codificadas, estou a pedir me dar coisas não codificadas, coisas direitas e claras, porque as coisas codificadas irão me impedir de eu entender. Coisas não codificadas, simples, vão me facilitar eu entender e crescer. Amém. A resposta do jeito que quer vir dependerá de mim, não dependerá do Senhor. O Senhor trará a resposta segundo aquilo que eu quero. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Tem que se investigar bem essa questão. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Profeta, é correto orar para
eliminação física dos seus inimigos. Orar para que os seus inimigos morram, é correto? Duas questões. Por que eu digo duas questões? Existe um momento que na nossa caminhada enfrentamos batalha. Eu me lembro no dia que o pastor Elim deixou uma história aqui. Quando hoje isso me faz lembrar aquela história, eu sempre me lembro daquela história, penso naquela história. Deixa eu vou dizer, a primeira coisa, a dimensão espiritual tem nível. Amém? Amém, aleluia. Amém. Me ajuda. Na dimensão espiritual tem nível. Sendo que na dimensão espiritual tem nível. Tem pessoas que atingem um nível onde, ainda que ele não ore por ti, você morre quando murmura contra ele. Amém. Aleluia. E tem posição que para poder morrer, você tem que estar num nível onde que você vai declarar e a pessoa vai morrer. Amém. Aleluia. Falar de nível é uma questão muito forte. Por que é uma questão muito forte? Vejam, quando vamos na Bíblia, encontramos que no livro de Reis, fala de um homem chamado Elias. Elias estava num nível de intimidade, onde que naquele nível de intimidade, quando vieram e criaram um caso com Elias e perguntaram se é filho de Deus, o que acontece? Quando disseram, o homem de Deus desça depressa, o rei nos mandou. Ele estava numa intimidade, num nível, onde que ele disse, se eu sou homem de Deus, caia fogo e consuma. Eliseu estava num nível que quando crianças zombaram dele, ele declarou, ursas duas saíram e mataram. Aleluia. Aleluia. Moisés estava num nível que quando murmuraram contra Moisés, serpentes caíram, começaram a picar o povo começou a morrer. Estava num nível quando Arão e Miriam, mesmo falando, por acaso Deus fala só com Moisés, porque a mesma lei de Deus proibia eles levar mulheres estranhas, mulheres estrangeiras. Moisés pegou. E por causa daquilo, Arão ficou indignado. Mas mesmo assim, Arão e Miriam, Deus já apareceu e feriu Miriam de lepra. São níveis. Existe um momento que nós podemos orar para morrer quando na altura de morrer. Aquilo de morte, não morte, deverá do nível em que a pessoa está para declarar. Porque os agentes que mexem com a morte são agentes que movem numa dimensão, num patamar acima para criar um impacto. Segundo, existem inimigos que podem morrer, existem inimigos que não podem morrer. Tem que te ver. O inimigo que pode morrer, quando você ora para morrer, morre. O inimigo que não pode morrer, você mesmo orar para morrer, ele não vai morrer. Nem toda vez inimigo vai morrer. Mas tem aqueles que se levanta não contra... Tá bem, alguém se levanta contra mim, é normal. Mas tem outros que se levantam contra aquilo que é da obra de Deus para matar e paralisar aquilo que é da obra de Deus. Esse Deus nunca vai deixar. Você orando, não orando, Deus vai operar. Deus vai realizar. Deus vai matar. Qual é a recomendação que Jesus disse? Vou usar aquela recomendação que o pastor ali disse naquela vez. Disse, na Bíblia, há um momento que mexe, quando a Bíblia fala de que orai pelos vossos inimigos, amai a eles. A justiça vem de Deus. Há ocasião, mas a maior parte das ocasiões não são adequadas para usar morte. Então,
o conselho que daria seria do jeito que o pastor ele disse naquela vez, não orar pela morte. Porque você pode orar pela morte, mas não está no nível de você falar morte e pessoa morrer e você está decepcionado. Porque vai orar em vão, jejuar em vão, não acontece nada. Você vai dizer, Deus mentiu. Você saber que para acesso da morte ou morte, você tem que estar num nível onde que você tem que acabar de mexer com tronos, onde que você tem que ter assento diante da corte de Deus, para quando você declarar morte, a pessoa mora. Amém. Glória a Deus. Há uma mão levantada. Sou eu, profeta Eliane. Amém. Então, o que eu gostaria de saber, talvez seja até algumas perguntas dos irmãos aí. Assim, existem vários tipos de níveis, certo? E eu gostaria de saber qual o maior nível que a gente pode chegar, de chegar até um ponto de nossa Bíblia verter óleo, azeite, as nossas mãos verter azeite, no nosso corpo ficar tanto no rosto, nas mãos, na roupa, pó de ouro, diamantes, assim. Que nível são esses que a gente tem que chegar para esses milagres de prodígios e maravilhas, não só assim do pó de ouro como diamante, mas como a pessoa que não tem um olho, o olho aparecer, uma pessoa que não tem um pedaço de um membro de um corpo, tipo braço, ele aparecer. Tu tá entendendo? É isso que eu quero saber. Ok. Uma questão que visa muita coisa dos irmãos. Ok. É assim. Biblicamente, a primeira ocasião que leva alguém a subir de uma posição é o nível de obediência. Ai. Ok. Aleluia, aleluia. Primeira coisa que Deus cobra é nível de obediência a Ele. Após nível de obediência, é nível de certeza. Após certeza, comunhão. Após comunhão, a capacidade de se desviar de tudo que Ele recomenda. Que isto não quero, isto não quero, isto não quero, aquilo quero. Quando você tem essa capacidade e tem a capacidade de levar a tua vida mais tempo com Ele, é onde que Ele te tira numa dimensão física que faz viver uma dimensão espiritual. Onde que nessa dimensão espiritual, tudo que você vai pegar no físico será manifestado como se fosse na dimensão espiritual que você carrega. E Amém. assim nessa dimensão, você vai começar a subir de posições em posições. Os grandes homens de Deus, quando vocês forem ver, os que oram, cria esses milagres, essas posições, quando for a ver, são homens que pagaram preço. Homens que jejuaram muito, homens que oraram muito, homens que se distanciaram de muita coisa da terra para poder servir a Deus. Homens que obedeceram de uma forma, homens que aceitaram quase morrer a lhe adorar. Onde que Jesus não era difícil para eles, obediência não era difícil para eles, e tudo que Deus falava, faz isso, eles faziam. E por causa deles obedecer, acreditar, confiar, estar mais tempo ligado com eles, Deus começou a elevar eles a viver uma dimensão espiritual de uma forma tremenda. No livro de Ezequiel, capítulo 47, fala de alguns níveis. O nível dos arteriões, o nível do joelho, o nível da cintura e o quarto nível, nível das águas. E ali a Bíblia diz assim, o último nível é das águas, a água que submerge. E diz que onde passa essas águas, tudo que está morto ganha vida. Amém. Tudo Amém, amém. não tem vida. Deus. Quando passa onde passou essas águas, também ganha vida. Amém. Significa, Glória a Deus.
para chegar nessas posições é a capacidade de você carregar a sensibilidade, a reverência e a entrega naquilo que é da obra do Senhor, e que fará com que você viva as grandezas de Deus. Viva a glória dele. Perceba, toda pessoa desobediente ao maior de Deus nunca sobe de nível. Toda pessoa que não passa mais tempo a falar com ele nunca soube. Vou mexer mais essa questão. Do homem, quando escreveu o livro Bom Dia ao Espírito Santo, ele falou da comunhão com o Espírito Santo. Ele gostava de passar mais tempo em comunhão. Por isso que, quando ele passava mais tempo, ele sentia, caminhava com ele. E quando o Benin fala da história dele, do Espírito Santo, pensava que era uma brincadeira, mas quando ele começou a fazer, começou a visitar, ele foi ver que é tão real. E aquela realidade fazia para amar tanto estar com ele e não estar distante. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Toda vez que ele acordava, saudava, comunicava com ele, conversava com ele. E ele amava passar mais tempo lá. Os homens de Deus, os grandes homens, estão no nível acima. Quando for a ver, são homens de Deus, estão mais tempo fechados, nunca vai encontrar de qualquer maneira na rua. Estão mais tempo reservado, guardado. E quando estão mais tempo reservado, guardado, estão reservado, guardado, a alimentar a dimensão espiritual, a alimentar a comunhão, na palavra, lá conversar, no diálogo com o Pai. Segundo, na reverência, intimidade, a confiança determina o crescimento. Tem pessoas que têm tanta unção, mas por causa do orgulho não estão conseguindo avançar. Verdade, verdade. Amém. Amém. Crescimento dos níveis dependerá da forma que você é. Segundo, a coragem. A coragem. A falta de coragem, você pode ter unção, mas quando você não tem coragem, nunca vai viver grandes coisas. Já imaginou você ter coragem de olhar para alguém e dizer assim: levanta e anda? O que as pessoas vão falar? Como que vai me olhar? Como que vão comunicar comigo? Como vai ser a minha... Não seria assim. A questão é simples. Nós vamos atingir os níveis espirituais quando nós buscar a comunhão com Ele e buscar fazer o que Ele pede, o que Ele ordena, lhe obedecer, a certeza, a coragem, que vai dar com que nós venhamos subir. Porque se você tem coragem, tem fé, lhe obedece e faz a vontade dele, você verá, grandes coisas vão acontecer. Quando Deus chama Moisés, ele pediu para Moisés fazer o quê? Lhe obedecer. Moisés ouvir dele. Quando falava Moisés, venha para orar, Moisés saía para orar. Moisés faz isso, Moisés fazia. Moisés realiza aquilo, Moisés realizava. Quando Cristo estava na terra, ele mostrou mais. O que ele mostrou? Primeiro, mostrou que era um homem de oração. Era um homem que passava mais tempo à fome. Era um homem que tudo que ele fazia não colocava ele. Deus é quem está a realizar. O Pai que me enviou que está no comando. E em cada passo que ele estava, era a prova clara de que o Pai, ele era apenas um enviado para cumprir a missão do Pai. Sem orgulho, sem preguiça, incansavelmente, imparável, incontaminável, ele começou a caminhar e grandes coisas começaram a fazer. Quando chegou a vez de matar Pedro, também Pedro começou a levar aquele ritmo que Jesus estava a levar. E assim Pedro cresceu numa posição onde que só com a sua sombra pessoas serão curadas. Ele declarar só, não mentiste para o homem, mas sim para o Espírito Santo. Ananias e Safira morreram. Entrou na casa de Tabita, Tabita estava morta, orou, Tabita ressuscitou e entregou ao povo.
Amém. Glória a Deus. Amém. Às vezes nós queremos crescer, mas todo crescimento tem um preço. Cada subida de nível, também você vai enfrentar problemas que vai lutar segundo o nível que queres entrar. Será que vai suportar? Vai ter coragem? Vai continuar a caminhar? Você está para subir de nível. A família que te ama de repente fala, você não presta, já não te queremos. Vai conseguir avançar? É forte. Jesus, quando saía de uma banda para outra banda, se levantou tempestades. Quando você quer sair de um lugar para outro lugar, vai encontrar demônios segundo o nível daquele lugar. Agora, para Jesus evitar não passar por batalha, Jesus, antes de ir num lugar, num bairro, ele subia para orar, amanhecia preparado para cada batalha que ele encontrar, ele tinha unção suficiente para combater e vencer. Amém. Porque, além de você ter confiança e certeza, enquanto não ligar uma vida de oração, comunhão com o Pai, correrá risco de perder. Porque precisa alimentar, carregar. De dia estava a descarregar, de noite estava a carregar as baterias. Teu celular, para você usar, tem que ter carga. Sem se conectar com energia, não tem como. Então, toda vez que você conecta, você consegue. Quando não conecta, não tem como. Então, subida de nível, você tendo conhecimento de tudo. Quando você leva uma vida de oração, você cresce mais. Porque a oração te reviste do poder, te reviste da glória, te faz sentir mais perto. Porque o que você medita, sente que está a falar comigo. Quando você vai orar, sente que quando você está a orar, aquilo que você está a orar, você sente a se mover no teu corpo. Você começa a sentir arrepios, começa a sentir aquecer, começa a não sei o que, quando está a orar, você está lá, pai, você começa a sentir cargas sobre o teu corpo. Você fica, uau, o que é isso? Não, as cargas estão a descer, por quê? A oração. Jesus voltou a dizer para eles, este tipo não sai com nada, agora nossa oração e jejum. Significa, há coisas que para se mover vai obrigar muito o teu tempo de oração e jejum. Não basta a sua certeza. Amém? Amém. Aleluia. Por essa razão, para terminar, por essa razão, onde Jesus entrava para pregar, sempre havia alguém para lhe criticar. Onde Jesus entrava para falar da parte, sempre alguém criticava, procurava ocasião, porque queria lhe acusar, para ver se podia lhe pegar alguma coisa. Mas mesmo assim, ele não era pego em nada, porque ele sempre estava preparado. Onde que ele se preparava? Nas madrugadas. Ele era treinado lá no monte, onde que ele orava. Quando você ora, não vão te surpreender. Já vou te falar uma coisa. Você vai crescer mais quando você é atencioso. Quando você é atencioso, você é alguém claro, direito e alguém muito atento. Perceba. Eu estava a ver um vídeo ontem de um jovem, parece que já baniram ele de pregar. Era um jovem, ele pregava e profetizava. Daí começaram a chamar, dizendo que ele começava a falar para quando fazia aquilo, depois mandava pix, enganava a pessoa, algo assim do jeito que estavam a falar. Então, só que daí estava em direito e deram uma pergunta. Ele falou uma coisa e perguntaram. O jovem não conseguiu responder porque não tinha palavra. Ele falou de uma palavra e não tinha capítulo e versículo da Bíblia que defendia aquilo. Ele foi desmascarado. Segundo o que eles estavam a publicar, o jovem foi desmascarado em direito. Quando você ora, jejua e tem palavra, a palavra que vai te defender. A oração vai te fazer subir, a palavra vai te fazer defender. Alguns, por exemplo, assim, para terminar,
Alguns, quando ora para alguém doente, ele ora, Pai, eu declaro que o Senhor cura. Que a pessoa receba a cura, seja curada. Mas a Bíblia diz assim, toda vez que eu oro por cura, todos que já me ouviram orar por cura ou por enfermidade, sempre têm dito assim, está escrito na tua palavra, ele tomou sobre as nossas culpas e a nossa iniquidade. E pelas suas pisaduras, fomos sarados. Nós não somos, já fomos. Se a palavra diz que já fomos, a dor não pertence a ela. Enfermidade não pertence a ela. Agora, dor de cabeça, larga. E a pessoa vai sentindo. Por quê? Há uma palavra que vai defender o ministro da cura. Amém? Amém. Amém. Agora, você encontra a palavra e encontra oração e jejum. Alguém vai te parar? Não, Coragem. não. Coragem. Encontra você com coragem. Vai te parar? Encontra você confiante em Deus. Porque o que nos estraga é uma coisa, devemos falar a verdade. O que estraga muitos não tem coragem. Tem medo. Os crentes têm medo. Só para falar algo, o crente até... Um mundano consegue falar, mas crente, quando falam, tem pessoas, crente começa a gemer. O nosso Deus não nos deu espírito de covardia. A Bíblia diz. Significa, onde você tem medo, nunca vai superar. E nosso maior desafio como cristão é medo de falhar. Até no profético, medo de falhar. Até na dimensão grande, medo de falhar. Você pode tocar e não acontecer. Quando você tem coragem de poder orar para alguém paralítico e dizer levanta e anda, e não andar, você é corajoso. Não importa se ele vai andar, a tua certeza que fará andar. Porque quando você tem coragem de falar levanta, Deus vai operar com base no nível que você carrega. Não estamos a falar, fazer só por emoção. Não, estamos a falar fazer porque é necessário de fazer. Há um momento que não há saída, você tem coragem. A certeza, comunhão, você declara, coisas acontecem. Aleluia. Amém. A tua certeza vai mover montanhas. Lembra, Jesus disse, se tiver fé tamanho grau de mostarda, direis a este monte, erga-te daqui para lá. E o monte vai fazer o quê? Mas para isso fazer, você tem que falar e nada duvidando. Agora, muitos podem até declarar, mas duvidam. Será? Vai acontecer? Enquanto existir dúvida no teu coração, não vai acontecer. E você nunca vai subir de nível quando haver dúvidas. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Profeta. Amém. Amém. Falamos neste grupo sobre meditação e visualização. Eu ainda estou com dúvida, porque tento visualizar. Quando eu visualizo uma pessoa, por exemplo, o que devo fazer? Faço perguntas. O que devo fazer depois de visualizar? Esta que é a questão. Faço perguntas. As perguntas que eu faço são perguntas interiores ou tenho que fazer em voz alta? O que devo fazer? Amém. Ok. Líder Paulo, está conosco. Líder Paulo. Sim, só estou na escuta. Ok. Não, dá para você Fica à falar vontade, um pouco. profeta. Dá para você falar Fica um à pouco. vontade, profeta. Eu gosto de te ver você a conversar. Ok. É simples. É assim. Louvado a Deus pela vida do líder. Eu gosto de ver ele a conversar. Então eu gosto quando ele começa hoje, assunto que ele começa aí. E depois dele a guerra. Então, é assim. É muito simples.
a visualização que o pastor diz, primeiro, quando nós falamos da meditação, onde você foca num lugar, fecha os seus olhos, começa a treinar, começa a imaginar a fazer a coisa, e além de imaginar, você ora, pedir a Deus que lhe dê graça para fazer a coisa. Daí você ora, pedindo para quando estiver com as pessoas, Deus revele. Daí, quando estamos já com as pessoas, a pergunta não é feita de viva voz. Por exemplo, eu, quando estou na dimensão profética, o que eu faço? Paro, começo a orar em língua. Quando estou a orar em língua, estou a fazer uma pergunta interior, não exterior. Onde que naquelas línguas que eu estou a orar, a minha mente está focada na pessoa que eu estou a olhar. Estou focado onde que eu quero começar. E quando faço isso, naquele mesmo instante, o Senhor irá me levar na situação daquela pessoa para me revelar. E não aceito avançar sem haver revelações claras. Então, quando eu estou a falar em língua, estou na investigação. Quando eu ficar um tempo silêncio sem falar nada nem língua, saiba, também estou na investigação, a consultar. Tenho esta consulta que eu faço quando estou com as pessoas e tenho a teoria do quê? De me imaginar a fazer. Antes de me imaginar a fazer, orar e pedir para que Deus me dê graça para quando eu estiver com as pessoas, o Senhor me faça ver. Depois me imagino a fazer. Depois, quando estou lá, eu oro. E a orar, eu quero ver. E quando eu ver, quero já a direção. E a direção para eu começar a entregar é de perguntar. Onde que eu começo a orar em língua para perguntar. E a minha mente fica focada naquilo que eu quero ver. E através daquilo que eu quero ver, o Senhor começa a trabalhar e a revelar aquilo que eu necessito. É assim como funciona. A pergunta, quando estou lá em frente com as pessoas, é uma pergunta que é feita no interior, não no exterior. Sou eu e o meu Deus que estou a perguntar, que está a falar comigo, é que vai saber, os restantes não vão saber. Amém? Amém. Amém. Aleluia, Amém. aleluia. Glória. Não sei se a preocupação era mesmo de perguntar quando estou com as pessoas ou quando estou sozinho. Amém. Está claro. Amém? Louvado Amém. seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos conversar. Paz a todos. Paz. Paz. Sim, profeta, eu tenho uma questão. Uma vez que falamos sobre os profetas e maiores e menores, acerca do... Uma vez eu vi, pude contemplar, não sei se o profeta também acompanha esse profeta, o profeta Ayub Angel, e ele diz ter sido visto que só existem 7 profetas em toda a terra, e falado que os outros como se fossem ministérios só operantes assim pela permissão de Deus. Mas eu não entendi se esses 7 profetas são os profetas maiores e outros profetas menores, e como é que isso acontece? Não sei se o profeta pode me explicar. Ok. É muito simples. Tem a ver num país, não é? Temos o quadro das pessoas que são líderes, que vão lutar, planear, ajudar, que sem esses, os outros não são nada. E para aqueles fazer algo, dependerá daqueles que estão em cima, como maiores.
Até que a preocupação não é profeta maior. A preocupação é que em cada era Deus levanta 7 profetas. Que os 7 profetas são aqueles que dão acesso aos outros para invadir o mundo espiritual, onde que esses 7 são aqueles que têm um nível máximo, onde que através deles os portões espirituais são abertos. São aqueles que têm a chave para facilitar a abertura de acesso para os outros. E enquanto não houver aqueles naquela capacidade acima para guerrear, então esses não iriam subir. Amém. Tá vendo? Quando vocês olham acerca dos guardiões, existe coisa que no profético não é matado, é porque tem pessoas que pararam no cosmo espiritual como guardiões daquela posição. Então, na dimensão do espírito, existem profetas grandes que estão como guardiões para guardar o profético. Através desses, o profético não é raro. Veja que na época a época do sacerdote ali. Na época do sacerdote ali, não havia guardiões da revelação. Por isso que a revelação era rara. E a mãe naquela época era rara e pessoas de profecia estava difícil naquele tempo haver profeta. Porque as pessoas que poderiam dar mais acesso não havia. Quando a mãe pediu, disse que era o homem, Deus lhe deu um homem para ser um dos profetas. E quando for a ver, o profeta Samuel foi um dos profetas muito diferentes. E através de Samuel foi quando começou a escola profética. Aquela escola era para ensinar os profetas, para quando eu morrer entre vocês, surja de novo outro guardião que vai guardar a dimensão espiritual. Vem, que quando o profeta morreu, Saúl foi procurar uma feiticeira para invocar Samuel dos mortos para os vivos, para falar com ele. Porque o acesso já não tinha. E quando for a ver a esses, quando você vir com a tua pergunta, esse não tem limite. Esses vão até mais fundo. E os outros têm limite. Por que esses vão mais fundo? Porque eles estão na porta, no portão a dar acesso aos outros. E o nível deles de orações é maior do que dos outros. Em que através daqueles, ainda nós avançamos. Uma vez eu sempre tenho dito assim, eu não sou profeta, sou filho de profeta. Por que eu digo que sou filho de profeta? Porque em cada era são só 7 profetas, que são profetas maiores, que estão acima. Está a ver na época do profeta T.B. Joshua? Sim. Enquanto o profeta T.B. Joshua estava em vida, o profeta Hubert Range estava calado, não gritava muito, porque sabia que era superior. E ele levava mais vida de orações, amor, caridade e crescimento, de uma forma tremenda. Quando morre o profeta T.B. Joshua, foi quando o profeta Hubert Range começou a vir com papo de maior. Porque sabia que o único que estava acima dele era T.B. Joshua, na dimensão espiritual. É verdade, profeta, é verdade. A partir da posição desses, esses podem estar em 2 lugares. Esses já não são mais profetas, são espírito na terra. Ele pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele daqui para aqui fala, chuva cai, chuva vai cair. A esses, agora está disponível para eles. E quando for a ver, esse basta dobrar o joelho para orar. Na hora, 1 hora. 4 horas de tempo, 7 horas de tempo. 8 horas de tempo. 12 horas de tempo. São guardiões. Tem que guardar. Tem que proteger. Tem que cobrir.
para que a situação venha dar facilidade aos outros. Por isso que há muitos profetas que foram até o profeta Ubertuenho para serem implicados para começar a profetizar. Esses, quando profetiza, já não corre como outros profetas. Já não gira no altar. Eles decidem onde que eles querem começar. Te detalha com tanta facilidade. Mas os outros dependem disso. Coloca o vídeo na barriga de uma mulher que detalha quantos meses tem. A esse quando você vai morrer e você morre na hora. Então, é questões simples. São questões daqueles que foram levantados numa posição alta para poder guarnecer a dimensão espiritual. É como o pastor Cris. São outros que estão lá. Existiram grandes homens que foram levantados numa posição acima da dimensão espiritual para dar facilidade aos outros. E esses, os que profetizam, os que não profetizam por causa dessa dimensão, eles vão adiante e além. E ninguém chega até lá. E eles falam abertamente à vontade e coisas grandes acontecem. Porque estão numa posição desse gênero. Então é a posição da dimensão espiritual. Em cada era sempre levanta 7 para guarnecer, 7 para guarnecer, 7 para guarnecer. Veja, se eu estou a profetizar, quem é que guarnece, quem me graças para abrir os portões? Tem que haver alguém. Lembra? João capítulo 10. A este o porteiro abre a porta. E ele entra pela porta. O pastor das ovelhas. É aquele que entra pela porta. E a este, o porteiro, o conhece, abre a porta. E ele entra. E quando ele entra, chama as ovelhas, as tira para fora. O porteiro conhece. O porteiro é quem? É o guardião que dá acesso para entrar e sair. Amém. Amém. Aleluia. E, profeta, desculpa só, esses profetas guardiões ou profetas generais, eles nascem profetas guardiões? E será que é possível também alguém, não sem saber, mas que é profeta guardião, que se existe alguns sinais que você é um profeta guardião? E será que tem alguém que pode se tornar, fazer alguns níveis de obediência e sacrifícios a Deus para se tornar um profeta guardião? Ok. Uma questão muito boa. É assim. Existem profetas que foram chamados, que são profetas debaixo da cobertura do manto. Existem profetas que foram chamados para ser profeta, foram separados. Lembra, Jeremias diz como? Te chamei antes que te formasse. Já tinha te separado. O Bertrand começou a profetizar com 7 anos sem morar no falha. Não começou hoje. 7 anos de idade a profetizar. Sim. Esse grupo já nasceram para a profecia. A sua trajetória não tem muito esforço. Mas quando você está diante dele, pode ter a facilidade dele. Mas não significa que você vai ser grande. Porque os que são maiores são aqueles que Deus escolheu como maiores. Não poder ser maior sem que Deus permita. Os maiores são aqueles que Deus escolheu para ser maior. Deus é quem escolhe. E para escolher, dependerá do quê? Do coração. Da intimidade. Da forma que vão lidar. Então, para esse ponto ser, não ser, eu não posso mentir. Não vai depender de nós. Vai depender de Deus. Lembra quando aqueles perguntaram, pai, pediram a mãe, né? Pediu para que os filhos, um estivesse à direita, um estivesse à esquerda. Jesus respondeu, isso não é a mim, cabe ao meu pai. Ele é que bem sabe se dá ou se não dá. Então, para o maior, o menor, o Senhor o sabe. Mas eu arrisco dizer que os profetas maiores, os grandes homens, alguns nasceram para ser grandes. Lembra? José
nasceu para ser governador. Sim. Teve sonho, a obediência. Por cada obediência, reverência, a postura dele, Deus começou a falar com ele. E José se tornou governador. Havia algo diferente na vida de José, que Deus se atraiu. E aquilo fez com que José se tornasse governador. E José se tornou aquilo que Deus queria que José fosse. Então, Deus, para fazer, depende do coração. É possível que alguém que não seja maior, por causa do nível de intimidade, na morte de um, ele subir a ser comum. Amém. E começar a controlar a dimensão espiritual, com base na comunhão que você tem para com Deus. Amém. São mistérios da dimensão espiritual, gente. Muito bem. Eu vi uma mão levantada. Pastor Eli. Amém. A parte do Senhor, profeta. A parte do Senhor, a todos os irmãos. Profeta, eu tenho uma dúvida. Na verdade, é duas. A questão é a seguinte. Eu tenho vivido muitas experiências com Deus através de sonho. Inclusive, já tive visões com anjos, mas isso por meio de sonhos. Como eu faço para aumentar esse volume de sonhos, para que Deus me dê mais sonhos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda seria, eu fico intrigado com os irmãos, inclusive o senhor mesmo já disse que tem experiência assim, e sente no físico coisas espirituais, tipo pé ardendo, mão ardendo, olho queimando, tipo assim, ter essa sensibilidade física. Eu fico intrigado, porque eu ainda não tive essa experiência, e se tive, eu não percebi se é de Deus ou se não é. Apenas arrepios, né? Mas fora isso, não me lembro. É difícil possuir isso, ou isso é uma coisa natural, que vem da parte de Deus? Essas são as minhas perguntas. Ok. Deixa eu mexer a última parte. Começar com a última parte, depois vou perguntar a primeira questão. O pastor perguntava se é difícil ou é natural, não é? Parece algo assim. De sentir. Quando nós estamos a servir a Deus, nós temos que aprender a pedir sinais que vai identificar que o Senhor quer trabalhar. Ai. Vou repetir. Quando eu estou a servir a Deus, como que eu vou saber que o Senhor é comigo? Como que eu vou saber que Ele está trabalhando? Tem que haver um sinal. Para ver um sinal, quando eu penso um sinal, o que vai acontecer? Quando eu estiver a orar, o Senhor vai me dar o sinal, que vai comprovar que o Senhor está a operar. Vamos supor, eu estou a orar, de repente a mão aquece, porque eu pedi um sinal. Porque vamos supor, eu vou dizer assim, Pai, eu estou a orar. Tá bem, em vez de supor, não, deixa eu usar a minha vida. Eu comecei a orar. Para eu não me perder, eu fiz uma oração e disse assim, Pai, a partir de hoje, toda visão que vem da parte do Pai, quando vier, tem que haver uma clareza. Segundo, se for para falar, tem que haver um sinal em mim que vai me identificar que o Senhor quer falar, o Senhor quer curar, o Senhor quer operar, o Senhor quer mover. E eu comecei a vir com frequência a fazer esse tipo de orações. Passei um tempo orando. E o que acontece? Quando eu estava no culto, orava. Quando eu estava na reunião, eu orava, tocava, a pessoa eram curadas. Durante aquele percurso da caminhada, quando eu estava a caminhar a pedir, eu sempre pedia até haver um sinal. E eu dizia, se o Senhor não me der o sinal, eu não vou fazer. Então o que acontecia? Quando era para vir alguém que era para ser curado, quando eu orava, ou quando eu estou a orar, enquanto estou a caminhar, eu sentia a mão a pesar. Porque eu queria um sinal. Se for para orar, para ser curado, eu quero um sinal. Então, quando é dia de operar cura, o que acontece? As mãos começam a pesar.
E quando as mãos começam a pesar, eu sei que aqui onde que as mãos estão a pesar, é porque hoje haverá pessoas enfermas para orar e serem curadas. A partir daquele momento, o que acontece? Quando eu vou, vem pessoas. E eu já sei que quando é dia de cura, a mão vai fazer de novo o quê? Vai pesar, por quê? Porque eu pedi. Segundo, se for para profetizar, também quero um sinal. E dia que Deus quer me usar na visão, quando eu orava, quando era um dia que Deus queria criar um mover muito maior, o que acontecia? Todo o meu corpo pegava fogo. E quando pegava fogo todo o meu corpo, eu caminhava, quando chegava lá, o Senhor dizia, abraça. Quando eu abraçava, pessoas caíam de uma forma que não dá. Daí eu fui e perguntei, pai, o que significa? O Senhor me disse, não, é por causa do avivamento. Então, quando senti o corpo aquecer, porque eu estava a te revestir para poder operar no avivamento. E quando declarasse coisa podia acontecer. Eu falava, uau, obrigado, consegui dominar. Orava mais. Quando eu estava já no âmbito para poder ver, se naquele dia é para me usar numa dimensão tremenda da revelação, meus olhos já aqueciam muito. E naquele dia havia muito. No mundo espiritual, estou a ver. Aquilo, estou a ver. Quando é um dia de poder falar, minha boca tremia muito. Sei que hoje vou falar muito. Por quê? Porque tenho um sinal. Para ver sinais, é porque eu pedi que antes de fazer alguma coisa tem que haver um sinal. Lembre, no dia que o apóstolo Clóvis estava a falar da experiência, o apóstolo Clóvis falou de que pela experiência da graça de Deus, ele sentiu, depois declarou. Quando você pede um sinal para poder fazer algo, você já vai ter certeza de que algo está diferente. Lembra, para eu profetizar hoje, não preciso começar a ver. Basta piscar uma pisca da graça. Hoje vou profetizar. É um sinal. Porque eu sempre tenho pedido, pai, eu quero um sinal que vai através desse sinal, vai me direcionar, que através desse sinal o Senhor quer falar. Assim como é minha vida. Então, quando a questão do pastor Eli, é necessário que a gente oremos, pedir a Deus que nos dê a capacidade de sentir sinais, de que através desse sinal quer acontecer coisas X, que quando quiser acontecer algo, o Senhor me dê um sinal. Por causa disso, quando o Senhor queria falar comigo de dia, mesmo eu de dia sem caminhar, o que acontece? Eu sinto o sinal. O sinal é qual? Sinto vontade de dormir. E quando sinto vontade de dormir, quando eu vou dormir, depois de dormir, naquele instante que eu estou a dormir, eu sonho. Sonho a fazer algo e começo a ver aquilo que eu queria ver. É o sinal que tem acontecido. Então é necessário com que o pastor pensa sinais para poder realizar aquilo que o pastor quer realizar. Amém, pastor? Amém, profeta. Então, essa questão para sentir, nós temos que pedir para Deus mostrar sinais de que através desse sinal o Senhor quer fazer coisas X. E o Senhor dará sinal. E tem que ser muito atento. De que quando estiver a fazer, estar atento e concentrado para poder estar na capacidade de poder sentir os sinais daquilo que Deus quer realizar. É a primeira questão. Essa é a segunda questão que o pastor havia perguntado. Tem a primeira questão que o pastor dizia que para crescer em sonhos, que Deus de fato tem me dado alguns sonhos ao longo dos anos, mas tipo assim, isso não é sempre, é esporádico. Como é que faz para crescer em sonhos, para ter mais experiências com Deus nessa parte? Ok. Eu sonho. Se eu sonho, primeiro, eu tenho que dobrar o joelho. O Senhor fala, nós precisamos de uma direção. Se o Senhor fala em sonho e errar, tem que reivindicar. Como reivindicar? Para Deus começar a me elevar na dimensão espiritual, eu neguei sonho. Havia um tempo que eu sonhava. Eu disse assim, pai, sei que o Senhor vai me levar a sonhar. Só que sonho vem codificado, eu não entendo. Se achar graça aos teus olhos, dê-me a capacidade de parar de ver, de ter sonho,
mudar sonho para ser só visões direitas e claras enquanto estiver a orar, o Senhor falar comigo. E as revelações que o Senhor falar sejam claras e direitas, não curvas, para não me fazer me perder, para poder ajudar os demais. A partir daquele momento que eu pedi aquilo, comecei a orar a favor daquilo, Deus começou a matar os sonhos, começou a me dar lá. Então, quando orava para aquilo, Deus me disse, se você quer isso, ora muito, para que o Senhor fala. Agora, no caso do pastor, por causa do sonho, é simples. Se sonhou e tem sido não frequente, tem que saber, pai, a partir de hoje, quando eu dormir, que o Senhor fala comigo por meio de sonhos, para que, por meio de sonhos, o Senhor me dê a capacidade de me explicar coisas antes de acontecer, me explicar a situação de pessoas, situação das coisas, para que através disso eu venha ajudar os outros. E segundo, que o Senhor seja dianteira desses sonhos, não permitindo que o inimigo entre debaixo desses sonhos. E daí eu estarei orando para que em cada dia que eu estiver a dormir, o Senhor fale comigo em sonhos. E quando mais eu pedir para o Senhor falar comigo em sonhos, então o Senhor vai falar contigo. Mas quando pedir, quando não falar para falar comigo, Deus não vai falar comigo. Porque se Ele me deu a capacidade de poder eu sonhar, então para eu continuar, tenho que pedir. Se eu não pedir, não tem como. Então é obrigação do pastor orar cada noite, pedindo que, Pai, cada vez que eu dormir, fala comigo por meio de sonho a respeito da tua igreja, a respeito do teu povo, a respeito de todos os meus planos, em cada área. E cada vez que for para dormir, cada noite, sempre, nunca pode faltar. Pai, fala comigo em sonho, enquanto estiver a dormir. Pai, revela o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que realizar, o que eu tenho que mover para que o Senhor opera. Se é para me ensinar, enquanto estiver em sonho, a forma que o Senhor usa para falar comigo, revela, ensina-me. E quando mais eu oro assim, Deus vai começar a me ensinar mais no sonho. Vai começar a me revelar mais. Por quê? Porque eu sempre estou me entregando para Deus falar. E através desse meio, o pastor vai poder manifestar aquilo que é a graça de Deus por meio dos sonhos. Amém? Amém, profeta. Então, é uma coisa muito simples. Eu tenho, já começou, eu tenho que orar a favor daquilo, para que em cada dia o Senhor fale a favor daquilo, fala por meio daquele meio, e assim o Senhor vai falar por meio daquele meio. E quando o Senhor já começar a falar, então já advir já outras perguntas. Eu não fui fundo lá, eu não quero ir fundo. Anjo, me guia para eu ir fundo. E o anjo vai o quê? Vai guiar. E eu vou fundo. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos. As questões terminaram com o pastor, não há mais outra questão? Vamos tirar as dúvidas. Quem dúvida podem expor, seja das aulas ou dúvida mesmo pessoais, podem expor, fiquem à vontade. Vamos conversar para podermos avançar para outros níveis. Já acredito que ninguém mais tem dúvida. Amém? Profeta, Sim. eu vou ter que repetir, estou a ver que algumas pessoas não têm dúvida, mas tem um assunto. Foi antes de ontem. Na madrugada, eu acordei, por acaso, acordei às 4, a vontade era de acordar às 3, acordei às 4,
eu fui para a sala. Na sala há um sítio que nós preparamos para conversarmos com Deus. Então, cheguei lá, dobrei o joelho, só que senti-me muito fraca e não conseguia orar. Eu não conseguia tirar as palavras. Então, depois, acabei por fazer oração no íntimo, aquilo que dizem no timoio-moio. Então, eu fiz no íntimo e pronto. Depois levantei a cabeça ainda porque eu vi que não estava em condições. Voltei para o quarto, dormi e quando eram 5 horas, a minha vizinha ligou, uma das minhas vizinhas de rua, daqui da minha rua, ligou e ela disse que não dormiam, porque sonhou comigo, eu estava no serviço e estava a perder força, os meus colegas levaram-me para casa, mas naquele momento que estavam a carregar, o meu corpo ficou todo preto. O meu corpo ficou preto, carregaram-me para casa, só que nisso, ela quando entra, então ouviu umas colegas a dizer que já conseguimos. Então, quando reparam para ela e disseram para ela, quem é você? Sai daqui, você não trabalha aqui. Você não trabalha aqui, sai daqui, você não trabalha aqui, sai daqui. E os colegas que me carregaram trouxeram-me a casa, puseram-me deitada e nisso apareceu um velho com um pano vermelho e cobriu-me. E diz que naquele momento que aquele velho cobriu-me com aquele pano, depois a minha cor voltou a normal. Já não era aquela cor preta, a minha cor voltou a normal. Quando eu recebi esses sonhos, eu orei, entreguei a Deus esses sonhos e cancelei tudo. Cancelei e quando cheguei também no serviço, também fiz oração também na minha secretária, orei muito. Eu fiz louvores, depois orei. Ainda hoje também fiz louvores, depois orei. Então, tive esta situação. Por acaso me deixou um pouco assim, porque quando eu sou acordada às 5, é um pouco complicado. É engraçado que, primeiro fui eu que sonhei com a situação da casa dela. Algumas senhoras diziam que queriam matar o marido, que era para ela ficar viúva, porque querem lhe separar. Eu, quando acordei, dei esses sonhos a ela e também eu sonhei e eu também orei a cancelar essa situação. Só que nisso não se passou nem um mês, o marido teve uma AVC, então tiveram que correr de um lado para o outro, ir para ali, ir para colar, mas ele por acaso conseguiu, felizmente que conseguiu recuperar. Então, dessa vez, ela já que também me dá esses sonhos que ela também teve. Então, mas eu acabei fazendo uma oração que era muito mais para repudiar isso, cancelando. Sim. Louvado seja Deus. Amém. A questão dos sonhos é uma questão muito simples. Eu tenho dito assim, o Senhor me ensinou que cada sonho revelado revela um plano, um propósito. E todo propósito só terá êxito nas nossas vidas se nós deixarmos aquilo que vem a acontecer. Quando Deus revela um propósito, quando eu recebo a informação daquele propósito, é minha obrigação orar para quebrar aquele propósito do inimigo. Amém. Quando eu quebrar, não terá acesso o inimigo para combater. Mas se eu não quebrar, o inimigo terá acesso de combater contra a minha vida. E aquilo vai tornar uma realidade. Há pessoas que não acreditam em sonhos, brincam com sonhos. Mas sonho é a maior realidade que não é necessário brincar nem se levar a sério. Por quê? Porque cada coisa que Deus revela
é porque já está planejada, programada. Várias batalhas nós vencemos, por quê? Porque Deus revelava. E tudo que Deus revelava, nós estava em ação, quebrava e cancelávamos. Depois da gente quebrar, nós falávamos, Pai, te dou graça. Porque o Senhor quebrou. Então eu louvo a Deus por quê? Porque o que eu percebi é que durante a pressão, o teu corpo estava fraco para não conseguir reagir. E ela deu o sonho, veio falar daquilo que aconteceu. Por quê? Porque há uma conexão que permitiu com que, através dessa conexão, houvesse uma revelação para poder te ajudar. Então, com base nisto, estaremos a orar. E Deus vai remover, assim como já removeu, para que isso não venha se tornar uma realidade. Glória a Deus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. O silêncio parece, não há questões, não é? Profeta Perto. Estão me ouvir? Pode me ouvir? Agora sim, antes estava muito baixo. Tá bom. Sim, eu tenho uma questão aqui. Na verdade, são duas. A primeira é, queria saber, nas madrugadas, como faço? É uma batalha, se isso eu entendo, mas como faço orar na madrugada? É declarar ou é de joelho? Porque às vezes eu costumo estar pronto, dizer que hoje mesmo quero madrugar. Mas acontece, às vezes estou de joelho, eu caio, apago mesmo assim de joelho. Quando eu acordo, estou a dormir, mas de joelho, mas já fora do ar. Mas como que eu apaguei, também não sei. Eu vivo orando, pedir para que sei por que isso acontece. Muitas das vezes, quando eu quero, mesmo às 3 da manhã, quando eu já estou de joelho aí para orar, de repente apago. Já eu não sei se a oração tenho que eu começar a declarar, a saltar ali dentro, para não sei como tem sido. Então, queria plantear alguns métodos como fazer isso. A segunda questão é de sonhos. Eu tenho tido uns sonhos muito vivos. Sim. Costumo sonhar muito com coisas e com pessoas. O Senhor não costuma me esconder cara das pessoas. Ele costuma me mostrar as pessoas e a mensagem costuma ser clara. E depois aqueles sonhos, por exemplo, tudo que eu estava vendo nesses últimos dias, o Senhor havia me mostrado há muito tempo nos sonhos. Com aquelas pessoas, tudo, aquelas coisas, ele me mostrou. Então, só eu estou a admirar agora. Mas isso aqui, há um tempo eu já tinha sonhado esse tipo de coisa. Ou há um tempo eu tinha vivenciado esse tipo de coisa, tá vendo? Então, comecei a registrar agora algumas coisas. Quando eu sonhar, eu costumo registrar aquilo que eu consigo lembrar. Eu costumo registrar assim, né? Faço assim. Então, eu queria saber, quando o Senhor está, por exemplo, quando haver um sonho, o que se é da parte de Deus, ou é às vezes parte do inimigo, ou da mente, não sei. Então, o que eu devo fazer depois de eu ter um sonho, ou depois de eu acordar? Porque os sonhos nem lembro todo como foi, outras partes vou esquecer. Sim, então, quando eu acordar diante daquele sonho, o que eu devo fazer? Muito obrigado. Ok. Louvado seja Deus. A primeira questão é simples. Vamos supor a primeira questão que havia dado ao nosso irmão Peter é assim. Eu quero orar. Antes de orar, tem que haver a proteção. Funciona da seguinte forma: eu quero orar, assim que eu quero orar, tenho que pedir ao Pai para que o Pai haja um tipo de proteção.
onde haver espírito maligno seja removido e cancelado, para que a graça seja disponível, para que eu possa orar segundo a vontade do Senhor, até atingir aquilo que Deus tem para com a minha vida. Depois dessa oração, então eu posso pedir e orar aquilo que eu for a pedir. O inimigo não terá acesso para poder afetar flechas sobre a minha vida. Sim. Segundo, toda vez que eu tiver um sonho, tenho que saber orar. Todo sonho que vem algo da parte de Deus, que aquilo que é de Deus se torna uma realidade no físico. Mas todo sonho que vem algo que é do inimigo, seja desfeito para que não venha afetar o meu físico. Daí, onde que eu estarei a pedir para que o Senhor me consagre, me torne intocável, para que toda obra do inimigo não tenha acesso. E também, nós temos a capacidade de dizer, Pai, todo sonho contrário seja quebrado não me alcança. Só venha sonho aquilo que vem da parte do Senhor. E se eu posso pedir assim, também posso pedir com que todo tipo de agente que rouba sonho para eu não me lembrar, posso pedir para quebrar. E quando eu quebrar, toda vez que eu sonhar, vou me lembrar. Então, são questões muito simples. É a cobertura para orar, não ter acesso do inimigo de criar sonho. E não usa a expressão de que quero orar até amanhecer. Não. Usa só, Pai, dê-me graça para eu orar, começar a subir de nível de orações. Aí você vai começar a subir de níveis. Até começar a passar 2 horas, 3 horas, até passar madrugada. Sem dormir. Por quê? Porque a teoria de orar pela cobertura e proteção é muito importante. Para quê? Para quando você orar, há momentos que nós oramos e de repente sofremos ataque, o corpo começa a doer o peito, começa a apertar, não sei, alguém já me picar. Quando você pede a cobertura para você orar e nada queira seja tocar, a cobertura quando desce você fica à vontade. Mas quando não faz isso, você ora e a obra do inimigo vem e te afeta. E você passa mal. Então, esse âmbito é muito importante. E outra questão que estava... Amém. Outra questão quase estava a esquecer é o seguinte. Quando eu tenho tido ataques, então eu costumo sentir o impacto no corpo. Às vezes é no peito, às vezes mesmo na áreas do corpo. Costumo sentir aquele impacto. Parecer que alguém está a pôr uma espada, por exemplo, nas minhas costas. Tá vendo? Eu sinto, mas só que não penetra, mas eu costumo sentir aquele impacto. Às vezes consigo ver com olhos mesmo naturais pessoas a fazer certas obras. Tá? Mas eu não sei como eu devo fazer. Mas o Senhor dá-me graça às vezes de eu conseguir ver certas pessoas assim ao vivo com olhos durante o dia, né? A fazer certas coisas ali na minha frente, mas só que eu não posso falar, mas eu estou a ver que isso aqui está a fazer isso para mim, tá vendo? Então, às vezes aquilo que está a me dar eu sinto no meu corpo aquelas coisas, mas só que aquilo não penetra mesmo para, por exemplo, eu ficar doente ou ficar de baixa, não tem, mas naquele exato momento eu costumo sentir. Só eu não sei consoante isso o que eu devo fazer. É a mesma questão que estava a explicar há pouco tempo. Orar pela proteção e cobertura. Nunca aceitem orar e a força do mundo espiritual vos afetar. Quando a Bíblia diz para revestir de capacete e a armadura de Deus para que possa resistir, a Bíblia está a nos falar de que quando você é um homem que consegue se proteger, se defender, então o inimigo não terá acesso. Quando o inimigo tem acesso a tocar o seu corpo,
ainda estamos sobre batalha. Mas quando o inimigo não tem acesso, a gente supera. A posição nossa torna-se diferente. Agora, se eu estou a orar, estou a ver uma ação, a ação a vir até no físico, eu a sentir no corpo, eu tenho que começar a pedir para o Pai que não quero que isso venha acontecer enquanto eu estou com o Pai. Se isso continuar a acontecer, significa que Deus não existe. E com esse tipo de oração, irá ajudar para melhorar certas coisas, para não permitir que essa luta venha a acontecer mais. Negar, rejeitar. Não aceito enquanto quer Deus e continuar a sofrer as reações do mundo espiritual. Não aceito estar a adorar e as manifestações do inimigo ter acesso sobre a minha vida. Eu não aceito. Negar. Estou a rejeitar. Estou a cancelar. Eu vou orar. Enquanto orar, toda ação no mundo espiritual não vai ter acesso sobre a minha vida. E tudo que o Senhor me mostrar quebra naquele instante. Não terá acesso nem de me tocar, nem de me afetar. E a melhor coisa na vida, quando enfrentar por batalha ou ver coisa, evita falar. Procura momento oportuno para falar. Eu gostei quando falaste de que eu vejo, só que não posso falar. Eu gosto. Porque há pessoas que falaram tiveram problemas. Eu tenho que estar capacitado. Eu gostaria que o irmão Peter entrasse nesse propósito de orações, onde que, se possível, entra 3 dias de orações, onde naqueles 3 dias divorcia toda a ação do mundo espiritual que tem acesso de tocar a tua vida. E você verá, depois dessa oração, tudo aquilo que tinha acesso já não terá mais acesso. Independente de sonho, do que, já não terá acesso de tocar a tua vida. Amém? Amém. Estou a ouvir. Amém. Louvado seja Deus. Mais ou menos até essa questão para dar liberdade aos outros também. Eu sei que tem pessoas que têm perguntas, só que talvez pode não ter receio como vou perguntar. Tenha liberdade. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Parece que não temos pergunta. Então podemos orar? Amém. Podemos. Amém. Parece que hoje será um dos dias que eu vou ter que dormir também um pouco mais cedo, porque tive uns dias mesmo bem esforçado. Então, vamos orar. Pai, queremos te dar graça, queremos louvar o teu santo nome, queremos agradecer e engrandecer pela vida e saúde que o Senhor tem dado dia após dia. Senhor meu Deus, aquele que é devido, manifesta a tua graça sobre nossas vidas, remova cada batalha, cada dificuldade no nosso meio, nos posicione na posição para viver a tua glória, a tua graça e a tua majestade. Toda honra, toda glória seja dada somente em ti, porque somente o Senhor merece. Espírito Santo de Deus, aquele que era e que há de vir, derrama a tua Shekinah, não nos esquecendo, Pai, de orando juntamente pela vida do pastor Omilson, pela casa dele, pela família dele, pelo trabalho dele, pela situação que ele está enfrentando, que o Senhor venha operar, venha ministrar. Não nos esquecendo, Pai, de orar a favor da vida de cada homem, cada mulher que esteja enfrentando uma situação, que o Senhor estenda a sua mão, operando, ministrando, derramando superabundante. Orando, Pai, pedindo que o Senhor cura todo tipo de dor e enfermidade. Remova ataques no meio do teu povo, para que a partir de hoje, quando eles forem a orar, a descansar onde eles estiverem, nenhuma força contrária tenha acesso sobre a vida deles. Que a mão divina do Pai opera
e superabunda, e o gozo seja notório, no nome e no sangue do Cordeiro Cristo Nazaré. Pai, confio somente em Ti, creio somente no Teu santo nome, que além do Senhor não há outro. A partir de já e desse exato momento, mova com a Tua glória, mova com a Tua graça, mova com a Tua grandeza, e o gozo seja completo. Pai, que o Teu povo tenha um fim de semana abençoado. Que o Senhor guarda todos eles, guarda os seus ministérios, abençoe as suas casas. Pai, abençoe os seus afazeres, abençoe em cada área das suas vidas, para que em cada área das suas vidas a Tua mão opera, a Tua mão ministra, derrama e superabunda, para que o gozo seja completo. Obrigado, Santo Pai. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Manifesta a Tua graça, manifesta a Tua grandeza, e o gozo seja completo. Pai, eu declaro a bênção, que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor opera, ministra, derrama e superabunda, e o gozo seja completo. Tudo, Pai, entregamos nas Tuas santas mãos, no nome e no sangue do Cordeiro Cristo Nazaré. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém, glória a Deus. Grato estou eu. Gostaria que Deus abençoe a todos. Amém. Eu quero fazer um pedido a todos, e na segunda-feira, entre segunda, terça, quarta, gostaria, se achar graça, aquele que quiser, se possível, todos nós do grupo, pudéssemos entrar em um propósito de uma oração de 3 dias, em que nós estaremos a orar juntos, das 0 até as 12. A partir das 0 da madrugada até as 12. Das 12 cada um pode comer. Onde naquela posição estaremos a pedir para que o Senhor nos faça viver a glória dos céus aqui na terra. Essa será a nossa posição. Durante esse percurso estaremos a orar para que o Senhor nos faça viver a glória dos céus aqui na terra. E a partir da segunda-feira estaremos a ensinar algo que será concernente àquilo que vai permitir com que eu e você possamos atrair a glória na terra e fazer com que na terra seja vista a glória de Deus visível aqui na terra. Amém? Glória a Deus, amém. Amém. Deus Amém. abençoe a todos. Até na segunda-feira. Amém, amém.